eu dou em História Geral nas minhas turmas, como eu posto para eles, eu também estou postando para os senhores. Quando vocês abrirem lá, vocês vão ver. Então, iniciada a gravação dessa aula do dia 12 de maio de 2021, ainda no período da Covid, e nós iniciamos uma aula aqui na V4, onde hoje nós concluiremos os assuntos sobre o processo de independência do Brasil e ingressaremos no primeiro reinado. Lembrando que esse conteúdo está disponível no blog. Eu coloquei para os senhores, como eu acabei de afirmar, a gravação do último capítulo, que é sobre a crise do sistema colonial, as revoltas nativistas, as revoltas separatistas, o período joanino e o processo de independência do Brasil. Foram gravadas e já estão postadas no seu blog com os links. E nós temos ainda, meu camarada, de uma outra matéria que eu dou, que não é para vocês, de História Geral, mas como eu já posto para outras turmas, eu coloquei para os senhores também, que é a respeito de reformas e revoluções inglesas. Show de bola? Então, vocês podem ir lá que vocês vão ter acesso também. E eu achei curioso, né, cara? Ontem eu estava olhando esses vídeos, né, e tem alguns vídeos que, tipo assim, como boa parte de vocês tem acesso ao DA 24 horas, tem uma galera que não assiste os vídeos de lá, né? Só que como é um negócio que tá na internet, velho, tem gente que assiste. Ontem eu tava vendo aqui, tem um vídeo meu lá de Segundo Reinado que tem 26 mil visualizações, sacou? De Segundo Reinado. Tem um outro que fala sobre a Grande Guerra que tem 24 mil visualizações, sacou? Então você tá fazendo uma parada aqui que você acha que vai servir só pra gente, mas ela serve para um público bem mais ampliado, né? E numa quantidade de gente que eu fiquei assim, pô, 25 mil pessoas viram uma aula de 50 minutos sobre economia do Segundo Reinado, velho. Eu falei, pô, a galera tá correndo atrás da parada mesmo. Mas, enfim, bora lá, então. Se eles vissem, então, os vídeos do Dado 24 horas, velho, né? Porque aqui a gente troca ideia, conversa, papapá, então conta história, conta outro. Lá no Dá 24 horas o vídeo do conteúdo. Então, tipo, se demoraria aqui 2 horas para poder ver uma matéria, no Dá 24 horas você vê em 1h20, sacou? Porque ele é direto. Mas, famoso nada, irmão. Famoso nada. Vamos lá, então. Iniciar o espelhamento. Show de bolas. Espelhar as janelas. E vamos ver aqui. Isso, garoto. Bora lá. Nós paramos na aula passada, meu velho. Só pegando um ganchinho da aula passada. Falei que com a Revolução Liberal do Porto, vou até ligar o Teams aqui no meu telefone também, para eu poder saber se vocês estão me ouvindo, estão me vendo e está tudo certinho. E as dúvidas também, né? Porque às vezes aqui não aparece, cara. E aí os moleques costumam ficar putos por causa disso. Estou conectando aqui que aí eu acompanho vocês. Vamos lá. Show de bola. Já vi que eu estou espelhado. Beleza. Vou colocar o áudio aqui para eu saber que está saindo. Está saindo, massa. Show. Podemos continuar com tranquilidade. Vamos lá. Eu falei na aula passada, falando para os senhores o seguinte. Ó, os camaradas lá em Portugal fizeram a tal da Revolução Liberal do Porto e eles exigiam um retorno imediato da família real para Portugal, a fim de não só recuperar a economia de Portugal, mas também, meu velho, para que isso acontecer, o Brasil voltasse a ser colônia. Portugal tinha que voltar a ser sede, para Portugal se recuperar, o Brasil deveria voltar a ser colônia. Só que eu falei com vocês que o Dom João sabia muito bem que ele tinha que voltar ou colocaria um outro rei no lugar dele. Então eu fui e fiz uma narrativa, né, dos últimos momentos de Dom João e Dom Pedro aqui no Brasil. O Dom João chega para o Pedro e fala o seguinte: Pedro, eu vou para Portugal para garantir o trono para nossa família lá. Ou colocarão um outro rei no meu lugar e, consequentemente, você, que é o herdeiro, vai perder isso num futuro próximo. No entanto, Pedro, eu sei que quando eu chegar lá, as cortes, que é o parlamento, né? A corte é a família real, as cortes é o parlamento, o Congresso, vão exigir que eu faça o Brasil voltar a ser colônia para tirar Portugal da gravíssima crise econômica que se encontra. E eu vou ter que fazer isso, senão eles não me aceitam como rei. Mas eu sei que quando iniciarem os decretos recolonizadores aqui no Brasil, muito possivelmente as elites irão iniciar movimentos de independência igual está acontecendo no restante da América. Eu falei isso na aula passada. Ao invés de você ir contra, Pedro, não vá a favor. Lidere-os. Pegue o que por direito é seu. Assim, eu garanto um trono para nossa família na Europa e você garante o trono para nossa família aqui no Brasil, na América. E foi dito e feito.
A família real voltou para Portugal. Carlota Joaquina, inclusive, bateu os tamancos e afirmou: não levo um grão de areia desta maldita terra, sacou? Voltou para Portugal, boa parte da família real voltou, chegou lá, ele foi coroado rei, mas numa monarquia constitucional, sacou? Ele não era mais um monarca absolutista, então ele tinha funções a cumprir e tinha pressões no parlamento do Congresso português para que ele fizesse. E aí? E aí começaram a chegar os decretos recolonizadores no Brasil. Aí eu falei para vocês, tipo, o Brasil não é mais Reino Unido. Fecha a Casa de Suplicação, fecha o Banco do Brasil, fecha a Casa da Moeda. E esses decretos eram lidos em praça pública, igual você vê na época do Império Romano, quando o cara abria um edital e começava a ler para todo mundo ver, ouvir. E começou, é claro, a ter uma insatisfação generalizada, principalmente por parte da elite, que não queria voltar a uma condição, um status quo anterior, uma condição de inferioridade. E essas elites já começam, meu velho, a se aglomerar em torno do Pedro por um motivo. O Pedro, na época, criou um negócio chamado Cumpra-se. O que era o Cumpra-se? As leis só teriam validade no Brasil se o Pedro aprovasse. E o Pedro, quando ele cria esse Cumpra-se, ele não aprova nada que vem de Portugal para cá. Ele passa a se tornar o herói nacional, o defensor do Brasil, aquele que ia contra o próprio pai, que ia contra a tirania portuguesa que tentava nos recolonizar. Ele se torna herói nacional, ícone da independência do processo, sacou? Da independência do Brasil. E aí, as cortes vão perceber de que não estava nada sendo aprovado pelo fato de que o Pedro estava desaprovando tudo e exigiram o retorno imediato dele. Quando eu falei com vocês que ele fez aquela proclamação, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto. Diga ao povo que eu fico, né? E eu falei que essa frase ficaria bem melhor. Aí a imagem deles embarcando para pegar as caravelas em mar aberto para ir para Portugal. Paramos aí nessa tela. E aí, eu falei que a frase ficaria muito melhor se for para o bem meu e felicidade geral minha, diga aos otários que eu estou pronto para poder explorá-los e governá-los, que é isso que vai acontecer. E aí, na época, o Pedro se alia à elite brasileira, que boa parte dela era maçônica, né? Então a elite já traz o Pedro para dentro da maçonaria, o Pedro começa como um aprendiz, né, que é o grau 1, o grau 2 é companheiro, o grau 3 é mestre, e do grau 3 até o grau 33 são vários e vários graus de mestre dentro da maçonaria. E aí, cara, o Pedro já saiu já do grau 1 e já virou grão-mestre da maçonaria do Brasil, chefe supremo da maçonaria brasileira. Você vê que existem rituais, existem regras, existem provas e tempos, mas existem necessidades, sacou? E aí, para a elite ter o Pedro do lado dela, coloca ele dentro da ordem. E aí, meu velho? Naquela época tinha três tendências que imaginavam como que o Brasil poderia ser independente. Tinha os portugueses que ficaram no Brasil, não foram para Portugal. Esses caras queriam que o Brasil continuasse como colônia, então apoiava a recolonização. Você tinha aqueles que faziam parte da elite agrária, que queriam uma independência pacífica, sem a participação popular, sacou? Inclusive aceitavam a proclamação de uma monarquia. Aí você fala, por quê? Porque a monarquia é algo mais elitista, é algo mais fechado, é algo mais centralizado, que evitaria, inclusive, a participação popular, evitaria, por exemplo, a possibilidade do país se fragmentar, sacou? E aí, velho? E aí, esses queriam independência pacífica. Como eu disse, se o povo não participa, o povo não pode exigir depois. E existia aqueles que queriam a proclamação da República com participação popular, com as classes médias, que tivesse transformação, que se implantasse uma república, sacou? Igual aconteceu em boa parte do resto da América inteira. Dessas três correntes, você sabe qual que predominou. A do meio, a da elite agrária, a de um 7 de setembro de forma relativamente pacífica, onde se proclamou a independência e se instalou uma monarquia no Brasil. O episódio foi mais ou menos narrado de que forma? Chegou um ultimato de Portugal no Rio de Janeiro, afirmando que o Pedro deveria voltar imediatamente para Lisboa, ou Portugal iria invadir o Brasil militarmente e forçá-lo a tal coisa. É um blefe, tá? É um blefe porque, é igual no poker, é um blefe. Portugal não teria condições militares de invadir o Brasil e por si só fazer o Brasil voltar a ser colônia. Portugal poderia ameaçar, falando que isso iria acontecer se conseguisse apoio da Inglaterra.
Se a Inglaterra apoiasse Portugal, o Brasil voltava a ser colônia no estalar de dedo. Mas a Inglaterra vai se manter neutra, espertamente. Afinal de contas, se eu tenho negócios com Portugal, mas tenho muitos negócios no Brasil, né? Afinal de contas, o Brasil tem um mercado infinitamente maior do que Portugal. Eu não quero perder nenhum dos dois. Se eu ficar do lado de Portugal, perco o Brasil. E se eu ficar do lado do Brasil, perco Portugal. Então, qualquer ideia é neutro. E foi muito inteligente. Porque ao se manter neutro, além de não perder nenhum dos dois lados, favorece o Brasil. Aí você fala, por quê? Porque sem o apoio da Inglaterra, Portugal não conseguiria fazer o Brasil voltar a ser colônia sozinha. Sozinho, sacou? E aí o que é que acaba acontecendo? Portugal manda um ultimato, quem recebe esse ultimato vai ser a dona Leopoldina, a princesa austríaca que se casou com Pedro, e ela leu aquele ultimato, chamou um mensageiro, escreveu um bilhete, entregou junto com aquele ultimato e falou, vai e entrega para o Pedro. O Pedro não estava no Rio de Janeiro porque, de acordo com ele, ele estava em viagem para discutir assuntos políticos em Santos, né? Os assuntos políticos do Pedro, nós sabemos muito bem que era a sua amante, a Domitila, a Marquesa de Santos, sacou? E aí, meu velho, o mensageiro já encontrou com Pedro voltando de Santos, sacou? Voltando de Santos às margens do Riacho Ipiranga, onde ele estava a obrar, como diriam os portugueses, já que ele estava sendo acometido por uma grave desinteria naquele momento. Ele estaria com a diarreia, com a caganeira daquela de cagar em formato spray. Tá me entendendo? Já vai daquele tipo lá que você sabe. Como é que é? Sabe o que é cagar no formato spray? É o que estava acontecendo com o Pedro. E tinha que estar liberado de um córrego, né, cara? De um riachozinho. Peludo igual ele era, tinha que lavar aquela pelaiada lá, senão o negócio ficava feio. E aí, encontrou a comitiva dele estacionada às margens do Riacho Piranga, o Pedro lá embaixo, esperou o Pedro voltar, ajeitando as calças, entregou as duas cartas para ele. Ele leu a primeira, que era o bilhete da Leopoldina. O bilhete da Leopoldina dizia assim: Pedro, o pomo está maduro, colha-o antes que apodreça. O pomo é uma frutinha comum em Portugal e Espanha, na Península Ibérica. Uma frutinha redondinha, parece uma laranjinha, amarelinha, sacou? Boa parte dos senhores conhecem pomo por causa do Harry Potter, do quadribol, né? Ah, então existe o pomo? Existe. Só que ele não é para jogar e tem asa, sacou? O pomo está maduro, colha-o antes que apodreça, quer dizer, decreta a independência logo, antes que alguém decreta no seu lugar, sacou? E aí, velho? E aí o Pedro viu o ultimato e, às margens do riacho Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, ele deu o famoso brado do Ipiranga, o famoso independência ou morte! E aí tem esse quadro que tenta tornar aquele momento um momento grandioso, espetacular. Você pode ver que os cavalos estão empinando, tá me entendendo? A galera tá aí, os dragões da independência com os uniformes de gala, as espadas para cima, os acompanhantes principais, os amigos do Pedro do lado dele, né? Você observa que essa casinha ela existe até hoje, você tem uma leve ideia, ela é patrimônio histórico, né? E você vê essa galera puxando um carro de boi, o carro olhando para trás, tipo assim, pô, o que está acontecendo ali atrás? O que está rolando? Os caras tentam fazer o movimento virar um movimento maior, né, cara? Porque, na verdade, você já imaginou um cara saindo da beirada do rio montando na mula dele, porque não são cavalos. Esse pessoal não tá com traje de gala, sacou? Não tem essa imagem bonita igual tá aí de um entardecer, parece, sacou? Não é isso. Esse é um quadro imenso, é uma parede inteira do Museu Imperial. É show de bola. O que eu fico pensando é que se um camarada monta na mula dele, levanta a espada e grita independência ou morte, o povo começou, cadê, cadê, cadê? Estamos sendo invadidos, cadê os caras? Estão chegando, cadê? Onde que tá? Não, 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 não. Eu estou só gritando para falar que agora nós somos independentes. Não tem português nenhum aqui, não. Ah, ainda bem. Esse outro quadro é uma tentativa de fazer com que o processo fosse popular, de que o povo está consternado, comemorando, se abraçando, se beijando, aplaudindo Pedro, quando, na verdade, o que aconteceu, meu camarada, foi o quê? Se acordou no dia 8 de setembro e os caras falaram, o Brasil ficou independente, você viu? Ah, é? É, tá ali no jornal, ó, viva, o Brasil é independente. Ah, mas teve revolta? Deixa eu ver aqui. O camarada tá lá lendo o jornal, né, e o outro acompanhando. Ah, o Brasil ficou independente? Ficou, mas teve revolta? Deixa eu ver. Não, velho. Teve alguns focos de oposição. Alguns lugares que tinham elite portuguesa um pouco mais numerosa, igual na Bahia, no Pernambuco, no Maranhão, mas esses focos foram rapidamente derrotados. Ah, beleza.
Ah, mas o Brasil virou uma república, igual o resto da América? Deixa eu ver. Não, vai ser uma monarquia, a única da América. Hum. Ah, mas pelo menos vai ser um brasileiro nato, um membro da elite brasileira que vai governar, né? Deixa eu ver. Ó, não. Quem deu o grito de Ipiranga foi o próprio Pedro. Ou seja, quem vai governar é a mesma família que colonizava. Ah, mas pelo menos acabou a escravidão. Deixa eu ver. Não. Tá falando que a gente vai continuar com a escravidão. Ah, mas pelo menos o povo vai poder votar. Deixa eu ver. Não. O voto vai ser censitário. O povo vai continuar sem participar. Ah, mas pelo menos o Brasil vai começar um processo econômico e industrial moderno. Deixa eu ver. Rapaz, não, tá falando aqui que nós vamos continuar agrário monocultor, sacou? Pô, mas então o Brasil não ficou independente de nada, velho. Ficou sim, rapaz. Sabe ler não? Tá escrito aqui, ó. Viva, o Brasil é independente. Hum, seria cômico se não fosse trágico. E aí, Ronde? Esse é o nosso 7 de setembro. Essa é a nossa independência. Continuamos uma monarquia, a única da América, com a mesma família real, com o mesmo camarada no poder, que antes era quem explorava, é o cara agora que administra. E boa parte de nós comemoramos a nossa independência como se fosse algo real. Sacou? E aí, velho? E aí nós acabamos essa parte para entrar nessa. E essa partezinha aqui é qual, Ronde? Essa partezinha aqui é sobre o próximo capítulo. Na verdade, sobre os próximos 2 capítulos, né? Isso aí, André. Trocamos 6 por meia dúzia. Nós já estamos, já, meu velho, agora no capítulo 6, 7 e 8. Primeiro reinado, módulo 7. Período regencial, módulo 8. Aí tá o quadro de Ipiranga, como eu te falei. Mas se por um lado, existe muita gente que vai falar assim, pô, mas não modificou, o Brasil continua agrário, monocultor, escravocrata, patriarcal, machista, dependente de plantation, do agronegócio, não modificou quase nada, trocou 6 por meia dúzia, mas também tiveram coisas positivas. Aí você fala, por quê? A ideia da manutenção da territorialidade brasileira, da dimensão do espaço que o nosso país aí representa, isso é de fundamental importância para se explicar a vinda da família real para cá, que traz uma sensação de pertencimento, isso é único na história moderna para contemporânea. Você fala, por quê? Porque não existe outro caso onde a sede se transfere da metrópole para a colônia. Não tem. Isso que nós vivemos fez criar um sentimento na época de pertencimento, de fazer parte de algo maior, e de que, inclusive, o ego se infla, né? Afinal de contas, a sede agora é aqui na América, com nós brasileiros, e não lá na Europa, com os portugueses, sacou? E a vinda da família real criou uma infraestrutura que nós não tínhamos. Uma estrutura política, administrativa, sacou? Básica. Um Supremo Tribunal, uma Casa da Moeda, um banco, uma biblioteca, sacou? Coisa simples que simplesmente nós não tínhamos. E o outro detalhe, quando se proclama a independência sobre o regime monárquico ele já tende à centralização num grau maior do que a república. A república quase que naturalmente ela tende para a descentralização. Porque quase sempre quando você vê república, você vê acompanhado o nome de República Federativa. Significa, igual o Brasil hoje, República Federativa do Brasil. Existe um governo unitário, mas cada estado funciona como se fosse um país independente. Em maior ou menor grau, depende de cada lugar. Mas essa ideia de cada lugar ter autonomia já é uma facilitadora para ele poder pensar por que não ser autônomo inteiro. Sacou? O fato de no Brasil ter ainda, meu velho, um poder moderador, onde o imperador vai estar acima de tudo e de todos, é abusivo? É, mas é outro fator que contribui para acabar com as revoltas separatistas da época. Então a monarquia é vista como atrasada, o poder moderador é visto como atrasado, mas esse fato dele ser unitário, o imperador que nomeia quem vai governar cada província, o fato do poder moderador estar acima dos demais poderes, faz com que tenha braço ou mão de ferro nesse momento, que evitou a fragmentação do Brasil. Porque se você for ver o tamanho do Brasil, é mais ou menos o tamanho da área da colonização espanhola. E a área da colonização espanhola se fragmentou em várias, sacou? Viraram várias e várias repúblicas e republiquetas, beleza? E o Brasil conseguiu manter-se pelo menos em unidade territorial. Show de bola? Então, 6 por 3 que a gente teve que assumir a dívida de Portugal ainda.
Ah, rapaz, você já é um camarada que você tá esperto. Você tá esperto, Rafael. Somos independentes? Somos, mas as pessoas têm que nos reconhecer como tal. Não adianta você falar que você é e os outros não te consideram. É igual o camarada que vai lá e fala: eu sou rico, sou milionário, eu tenho isso, tenho aquilo, mas os caras olham para ele e falam assim: bicho, para de pegar mentira. Não é nunca, sacou? Mais ou menos vai ser aqui nos processos de independência. Não adianta dar um grito do Ipiranga, não. Os outros têm que falar assim: você é independente mesmo. E para reconhecer tem que pagar, na maioria das vezes. O primeiro que reconhece a gente de graça, é um de graça, entre aspas, vai ser os Estados Unidos. Já traz o México de tiracolo. São os dois países que reconhecem a independência do Brasil primeiro, em 1824. Os Estados Unidos que importam, porque é a maior potência americana. Reconhecem com base na doutrina Monroe. A doutrina Monroe, é aquela da América para os americanos. É, aquela que era contra o direito da Europa em interferir nos assuntos da América, que era contra a ideia da Europa poder recolonizar territórios da América, e que, em troca, os Estados Unidos não interfeririam nos assuntos da Europa com suas áreas de interesse na África e na Ásia. Isso mesmo. Por um lado, é muito bom, porque pelo fato de você ter a maior potência da América se colocando entre os países da América Latina e as potências europeias, ela de fato serve como escudo protetor. Impede a possibilidade impede a possibilidade de intervenção europeia nos Estados americanos e impede a possibilidade de recolonização europeia aqui na América. Mas, por outro lado, os Estados Unidos estão falando o quê? Eu não vou interferir nos seus assuntos e suas áreas de interesse na África e na Ásia, e vocês não entrem nos interesses aqui na América, porque esse quintal aqui é meu. Essa frase, América para os americanos, você tem que ficar esperta com ela. Aí você fala assim, por quê? Porque é muito comum as pessoas acharem que é América para os americanos, quer dizer, América para todo mundo que mora aqui. Não é. A frase ficaria fácil e corretíssima se fosse a América para os Estados Unidos. É essa a verdade. Mas por que, Ronald? Quem é que se chama de americano aqui nesse continente? Eles. Você não é americano, não? Eu não sou, não? Mas nós somos latino-americanos. Pois é, mas eles são só americanos. Não, eles são norte-americanos. Inclusive, não só eles, os canadenses e os mexicanos também. Então como é que eu chamo os caras? Se não pode ser americano, todo mundo é americano. Se eu chamar de norte-americano, tem canadenses e mexicanos. Então eu chamo o quê? Estadunidense, pô. Estadunidense. Ah, então o sentido da frase, na verdade, seria América para os Estados Unidos. Isso aí. Mas quando ele coloca América para os americanos, é o jeito que eles se chamam. Mas as pessoas de baixo acham que é tipo assim, América para todos nós que moramos na América. Quando, na verdade, a frase é explícita e é clara. Eu vejo de vez em quando alguns aqui falam assim, eu vou passar umas férias na América. Eu falo, você está onde? Não, mas é nos Estados Unidos. Eu falo, então você vai nos Estados Unidos, velho, que aqui é América também. Não, porque lá eles se chamam de americano, isso aqui, lá, American, 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 American. Mas é sujeição cultural. Ou frescura apenas, né? Se os caras querem se chamar assim, se você acha que não tem problema, show de bola. Beleza? Mas quando eles se falam americanos, é como se fossem dono de tudo. Sacou? E lembrem-se que eles vão ter uma teoria que vão falar que eles estão predestinados a formarem um império que vai do Atlântico ao Pacífico. Vocês têm que imaginar que o Atlântico ao Pacífico não pega só o norte da América. A América fica entre o Atlântico e o Pacífico inteira. O império que vai do Atlântico ao Pacífico é a América inteira. Não é só do norte, não. Valeu? Então, reconhece é bom, mas já garante como possível próximo parceiro importante. E vai se tornar. Vai se tornar. Com o tempo, ele vai acabar sobrepondo a Inglaterra como principal parceiro econômico. Mas isso principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Portugal, para reconhecer, vai exigir também. Portugal vai exigir uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Rony, isso é muito ou pouco? Rapaz, é muito mais do que você imagina. Rafael, quem não gostou dessa história foram os mexicanos. Os mexicanos não. E o que vai acabar acontecendo, meu velho? Na época, 2 milhões era a dívida externa portuguesa acumulada ao longo da história.
Só isso só. E você sabe que Portugal já deve muito desde sempre. Tratado de Mituim, as guerras napoleônicas, sacou? Durante a União Ibérica foi tudo dominado pela Espanha. Portugal está falido, quebrado. Pegava empréstimo um em cima do outro com a Inglaterra. Tinha uma balança comercial muito desfavorável. Devia até os cabelos, você sabe da onde. E aí, o valor da dívida dele é 2 milhões. O Brasil, 3 aninhos de idade, chupando chupeta, já vai pegar uma dívida desse tamanho. Detalhe, né? Tem 2 milhões? É claro que não. E aí a Inglaterra fala, não, eu arrumo para você, deixa que eu ajeito essa situação. Ah, então me dá os 2 milhões aí que eu vou lá pagar Portugal. Não, não, não. Portugal deve 2 milhões para mim. Não precisa de eu pegar o dinheiro, dar para você dar para Portugal dar para mim. Simplesmente você assume a dívida deles. Você não quer 2 milhões emprestado? Pois é, você deve 2 milhões para mim. Não preciso de pagar Portugal, porque eu já paguei. É como se transferisse a dívida de um país para outro. A dívida de 2 milhões de Portugal para com a Inglaterra passa a ser uma dívida de 2 milhões do Brasil com a Inglaterra. Sacou? Então o Brasil só tem 3 anos de idade e assume uma dívida externa histórica. E muitos vão pensar assim, mas por que, que o cara vai fazer isso, velho? 3 anos de idade você vai assumir uma dívida secular? Rapaz, o camarada que está negociando e fazendo o tratado é o pai dele. Só isso só. Num futuro, ele vai ser rei de Portugal. Você acha que ele ia querer herdar um trono na Europa endividado ou estabilizado? Quem teria mais condições de pagar a dívida? Portugal ou Brasil? Que faça o Brasil pagar nossas dívidas? E é isso que fizeram. Exploramos o povo brasileiro, mas mantemos as nossas dívidas em dia para poder termos governos mais equilibrados. Exploraremos o Brasil para poder pagar tal dívida, que no futuro eu serei rei de lá também. E tem um outro detalhe em cima. Havia um acordo entre as potências europeias que era mais ou menos assim. Uma metrópole europeia só reconhece a independência de uma colônia de uma outra metrópole depois que essa outra metrópole reconhecer. Então, tipo, se o Brasil ficou independente de Portugal, as outras metrópoles europeias só vão reconhecer o Brasil como independente depois que Portugal reconhecer. Aí você fala, por quê? Porque senão pode virar bagunça. Como assim virar bagunça? Ué, todo mundo vai passar a reconhecer a independência da colônia de todo mundo. E aí todo mundo vai perder as colônias e vão se ferrar coletivamente. Então, uma potência europeia ajuda a outra. Era necessário, para ter comércio com o restante da Europa, que esse tratado fosse feito. E, em 1825, a maior potência do mundo não reconhece a nossa independência de graça. Além de ter emprestado os 2 milhões para o Brasil, que agora deve a Portugal, deve à Inglaterra, desculpa, a Inglaterra exigiu outras duas coisas. Que aqueles tratados de 1810, aqueles que a Inglaterra tinha, o inglês tinha extraterritorialidade, não poderia ser julgado pelas leis e cortes brasileiras, que não poderia ter tribunais de inquisição no Brasil, que ele tinha liberdade de culto privado, e de que a Inglaterra pagava só 15% de imposto para entrar com seus produtos no Brasil. Esses tratados foram feitos entre Portugal e Inglaterra. A Inglaterra agora quer que esses tratados sejam renovados por mais 15 anos com o Brasil. Sacou? Então, se você for ver aí, ó, nós estamos em 1825, por mais 15 anos, quer dizer que até 1840, pelo menos, os ingleses só pagam 15%, têm extraterritorialidade e liberdade de culto. E não pode ter inquisição aqui. Show? E mais, a Inglaterra já fez a primeira etapa da Revolução Industrial, está caminhando para a segunda etapa da Revolução Industrial, e a Inglaterra queria o quê? Que o tráfico negreiro fosse extinto para poder acabar com a escravidão o mais rápido possível. Afinal de contas, mão de obra escrava não consome. E ela falou assim, ó, eu quero também que você extinga o tráfico de escravos para o Brasil até 1830. Estava em 1825. Dom Pedro falou assim, não, beleza, pode deixar que daqui a 5 anos eu acabo com o tráfico de escravos. Tá show de bola. Você me reconhece? Nós vamos renovar os tratados por mais 15 anos e eu acabo com o tráfico até 1830. Fechou o acordo. Chegou em 1830, passou o ano de 1830, cadê que o Brasil fez lei? E a Inglaterra foi lá e pressionou, né? E aí, Brasil? Não vai cumprir o que você falou comigo, não? Ué, mas eu renovei os tratados por mais 15 anos. Pode crer. E o tráfico negreiro que você ia acabar até o ano passado não acabou? Ah, eu esqueci. Ah, esqueceu? Então faça. E aí o Brasil, em 1831, faz a primeira lei abolicionista, que é a Lei Feijó.
Lei Feijó proibia o tráfico de escravos para o Brasil. A Lei Feijó também ganhou o apelido de Lei para Inglês Ver, pelo fato de que ela existia, mas não era fiscalizada. Ronde, mas a lei que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil não é a Lei Eusébio de Queiroz, não? Em 1850? Essa também. Essa ratifica a Lei Feijó. Porque a Lei Feijó é a primeira, 1831, proibiu o tráfico de escravos para o Brasil. Só que como não era fiscalizada, não funcionava. Sacou? E já em 1850 a fiscalização passa a ser muito mais intensa. Pergunta aqui. E se ele não pagasse Portugal e só ficasse na dele, daria algum problema? Aí eu já expliquei, né, Rafael? Eu acho que eu acabei de explicar aqui. A Poliana está falando. O que mudaria na relação comercial entre Inglaterra e Brasil caso eles não cedessem ao pedido da Inglaterra? Cara, falar do que não aconteceu, minha querida Poliana, é algo bastante complexo. Né? Aí você fala assim, porque a gente pode ter ideia, sacou? Hipótese. Porque não aconteceu, sacou? Aí fica. A história já é muita coisa que aconteceu, é difícil lembrar, porque das que aconteceram, efetivamente. Das que não aconteceram, fica complicado, sacou? Mas tem que imaginar o seguinte, cara. Essa possibilidade de não ceder à Inglaterra é impossível. Aí você fala, por que é impossível? Porque a Inglaterra se manteve neutra para você ser independente. Porque a Inglaterra era a sua principal parceira comercial naquele momento. Sacou? Se você não aceita as imposições inglesas, você não está aceitando a imposição da maior potência do planeta. Sacou? Se não está aceitando as imposições dela, seria a mesma coisa do Brasil bater de frente com os Estados Unidos agora. Ah, não vou mais comprar, não vou mais vender. Quem tem mais a perder? Sacou? É a mesma ideia. E outra, né? Você imagina, aí as hipóteses podem variar milhões, né? A Inglaterra poderia voltar a apoiar Portugal e fazer o Brasil voltar a ser colônia e ter privilégio, sacou? Aí na pergunta do Rafael, e se não pagasse a Portugal, nenhuma potência iria reconhecer o Brasil ia ter uma quantidade muito menor de parceiros econômicos. É bom imaginar que o Brasil vive de exportação de indústria de produtos agrícolas e o maior consumidor é a Europa. Se eu não faço acordo com os caras, eu perco o meu mercado, eu vou conseguir consumir toda a cana, todo o tabaco, todo o algodão? Não vou. Então, os assuntos econômicos forçam você a tomar medidas políticas num caminho bem fácil de conhecer. Beleza? Show de bola? O Gustavo está aqui. Por que a Inglaterra não foi o primeiro país a reconhecer a independência? Porque só pode reconhecer depois que a metrópole reconhece. Então, só depois que Portugal reconheceu, a Inglaterra reconhece. É isso aí. Show de bola? Então, vamos lá. Observa que essa tela eu coloquei a palavrinha extra. Essa palavrinha extra aí é porque não tem na sua apostila. E por que não, Ronde? O Benolil é uma apostila de resultado. E eu adoro isso. Ela não é uma apostila de mimimi. Sacou? É uma apostila que cai, coloca aquilo que cai. Matéria que não cai, não vai cair, não. Não vai. Sacou? Matéria que cai pouquinho tem uma chance pequena de estar aí. Então, não desperdiça tempo. Só que tem algumas coisas que elas precisam de uma ideinha em volta para poder te dar uma base. É igual nesse caso aqui. Nesse momento da independência do Brasil, efetivada, já reconhecida, tinha dois agrupamentos. E eu falo isso para você poder enxergar de que se você acha que o Brasil é um país polarizado hoje, entre lulistas e bolsonaristas, né? É uma polarização imensa. Velho, o Brasil é polarizado desde sempre. Desde sempre. Olha aí. Você tinha dois grupos. Você tinha um grupo de radicais, que eram principalmente membros das elites fora do eixo do Rio de Janeiro, fora do Sudeste, principalmente elites nordestinas, sulistas, né? Que queriam um governo mais liberal, um caráter mais federalista, ou seja, que cada um tivesse seu próprio governo, um governo mais descentralizado, mais liberal. E você já tinha os conservadores, que eram predominantes no Rio de Janeiro e no entorno, né, no Sudeste, que queriam um governo centralizado, um Estado unitário, onde o monarca iria colocar quem ia governar cada província. São dois universos contrários. O radical quer a autonomia, a liberdade, a descentralização. E os conservadores não, quer ficar como está. Se você é conservador, você quer conservar como as coisas estão. Uma monarquia centralizada,
com o Estado unitário, poder nas mãos do imperador para nomear quem vai governar cada lugar. Desses dois agrupamentos, acabaram formando 3 partidos. Observe que eu coloquei 3 partidos entre aspas, porque eles não são partidos igual são os de hoje. Partidos que têm uma ideologia, que têm uma cartilha, que têm uma inscrição, que têm uma quantidade mínima de membros para poder ser partido de verdade, sacou? Não é igual aos de hoje, não. Mas você já sabe que são pessoas que têm o mesmo grau de pensamento ou pertencem à mesma categoria econômica. Coisa que dá para você deduzir boa parte das vezes. Em qual categoria social você faz parte? Então já dá para deduzir mais ou menos qual que é o seu pensamento econômico. Isso na maior parte do mundo. No Brasil, não. Aí você fala assim, no Brasil, não. Não, o Brasil é outro planeta, rapaz. Aí você fala, por quê? Vou te dar um exemplo pop. A galera não fala na rua aí que a Globo é comunista, que os banqueiros são comunistas. Como que um banqueiro vai ser comunista e um canal aberto que vive de propaganda e explorar a mídia vai ser comunista? E tem os pobres de direita. Aí você fala, ué. Essas coisas são próprias do Brasil. Normalmente você tem um posicionamento político dependendo da sua condição econômica. Então, se você é um camada que detém o poder econômico, os privilégios, o conforto, a riqueza, os meios de produção, você tende a ser conservador, manter as coisas como estão. Se você é aquele que faz, é o contrário, é o camarada que é pobre, que é miserável, que não tem emprego, não tem garantias, não tem privilégios, leva uma vida a Deus dará. Você vai querer ser conservador? Você vai querer conservar a desgraça da qual você está vivendo? Aqui no Brasil tem. Mas, como diz meu pai, todo castigo para corno é pouco. Cada cabeça é um mundo, né, velho? E aí? Aqui, para você começar a sacar, então, não tem pobre participando da política brasileira, nem na colônia, nem no Império. E na República tem pouquíssimo, mas tem. Agora, na colônia e Império não tem pobre nenhum. Então, se não tem pobre, só vai existir quem participando? Classes médias e classes altas. Beleza? Ou seja, classe média ou rico. Partido brasileiro. Por isso que a história do Brasil é fácil, né? Elite brasileira. E a maior parte da elite brasileira era o quê? Latifundiária, dona do agronegócio, das plantations. E essa elite latifundiária, escravista, dona de plantation, ela queria que modelo de governo, que sistema? Uma monarquia. Ah, por quê? Porque a monarquia já é mais conservadora, uma monarquia já distancia a participação popular, e uma monarquia evitaria, num grau maior, a chance do Brasil se fragmentar em várias áreas, como aconteceu na América Hispânica. Mas que o imperador não governasse sozinho, que tivesse a tripartição dos poderes. Assim, o imperador assumia o poder executivo e essas elites poderiam assumir os outros 2 poderes e participar do governo também. Já o Partido Português é a elite portuguesa. E quem seria essa elite portuguesa aqui no Brasil, já que a maior parte da família real foi embora? Seriam os militares de alta patente, funcionários da alta administração pública, grandes comerciantes de importação e exportação, ricos. E esses caras defendiam o quê? Monarquia, ora pois. Mas uma monarquia com poder centralizado nas mãos do imperador. Tudo nele. Afinal de contas, ele é português como nós somos. E tinha o Partido Radical, que eu coloco aqui por desencargo de consciência. Porque a maior parte dos livros de história nem Partido Radical coloca. Ah, por quê? Porque eles não vão conseguir eleger representantes. Mas existia a ideia? Existia. Se não é rico português, não é rico brasileiro e não pode ser pobre, só sobra a classe média. As classes médias são predominantemente urbanas e são predominantemente profissionais liberais, médicos, dentistas, professores, militares, religiosos, pequenos comerciantes. Se tem o nome de radical, você acha que era por quê? Defendia uma república, defendia o abolicionismo, defendia o fim do voto censitário. Daí serem radicais. E no universo onde a participação é censitária, nenhum radical vai ser eleito. Sacou? Mas que existia, existia. E aí, Ronde? E aí? Quem era a maioria? Óbvio, são os brasileiros.
Se tivesse 100 pessoas que iriam compor a Assembleia Nacional, 70 eram brasileiros. 25 seriam portugueses e 5 seriam radicais. A maioria absoluta é de brasileiros. E aí o Pedro, agora beleza, já tem as ideias políticas, as ideologias, as agremiações partidárias, e ele chega e fala assim, ó, precisamos de escolher deputados e senadores para compor a Assembleia Nacional Constituinte. Uma Assembleia Nacional Constituinte é quando deputados e senadores são escolhidos ou eleitos para poderem ter como primeiro trabalho fazer uma Constituição para o país. E aí, a maioria são membros do Partido Brasileiro, que ocupa lá. O Pedro chegou na Assembleia, falou assim, ó, façam uma Constituição à altura do Brasil e à minha altura. Ou seja, vocês podem fazer um projeto aí de Constituição. Eu vou ter que aprovar depois. Mas faz um projeto onde eu mando, hein? E aí, rapaz, projeto de 1823, entre aspas, Constituição da Mandioca. Muito, muito, muito cuidado. É um erro crasso e comum dos meus queridos eles acharem que a primeira Constituição brasileira é a de 1823, Constituição da Mandioca. Ela não é Constituição. Isso é o apelido que foi dado a esse projeto que não foi aprovado. Então, o projeto foi apresentado? Foi. Ele foi aprovado? Não. Então, ele virou Constituição? Não. Mas foi o apelido que deu ao projeto na época. E por que deram esse apelido de Constituição da Mandioca? Porque os caras travavam a participação a uma renda calculada em alqueires de mandioca. Então, do tipo, para você poder votar, você tinha que ter uma renda equivalente a 400 alqueires de mandioca. Você tinha que plantar mandioca? Não. Tem que ter uma renda equivalente a tal. Ah, quanto custa 400 alqueires de mandioca? Ah, 400 mil réis. Tem uma renda de 400 mil réis? Você pode votar. Ah, para ser senador, uma renda de 800 alqueires de mandioca. Quanto custa 800 alqueires de mandioca? Ah, 800 mil réis. Tem essa renda? Então você pode ser candidato ao Senado. Sacou? Exemplificando para você sacar. Por isso que ela ganhou esse apelido. Constituição da Mandioca. Porque para o camarada poder votar, a renda dele era calculada minimamente em alqueires de mandioca. Para poder se candidatar, também tinha que ter renda calculada em alqueires de mandioca. Vamos saber quem é que fez essa Constituição. Ela é anticolonialista e anti-absolutista. Você já sabe que não são os portugueses. Porque é anticolonialista, os portugueses queriam fazer o Brasil voltar a ser colônia. Anti-absolutista, quem queria que o Dom Pedro tivesse todos os poderes na mão? O Partido Português. Antidemocrática e aristocrática, já não são os radicais. Ah, por quê? Porque é antidemocrática. Os radicais defendiam o fim do voto censitário e aqui está colocando o antidemocrático. Então só sobra os brasileiros. Inclusive na próxima palavra, aristocrática. A aristocracia é aqueles que têm um poder baseado na posse e exploração das terras que quase sempre são conquistadas pelo caráter hereditário, né? Herdam. Justamente. Quem eram os grandes proprietários que herdam terras gerações após gerações desde a época da Brasil Colônia? A aristocracia é quem? Os grandes latifundiários, que eram membros de qual partido? Partido Português. Show de bola? Partido Brasileiro, Partido Português. Beleza? Ah, então esse é um projeto proposto pelos membros do Partido Brasileiro. Sim, eles eram maioria, mais braços para poder fazer a ideia. Igual você está vendo, é anti-absolutista, não pode ser português. É antidemocrática, não pode ser os radicais. É aristocrática, membros da elite, donas de terra, é o Partido Brasileiro. Regime censitário de votação baseado em alqueires de mandioca. Onde você planta mandioca? Na terra. Quem tem terra? Membro do Partido Brasileiro. Sacou? E agora, olha, concentração de poderes no legislativo e diminuição do executivo. Quer dizer que aquela ideia iluminista não serviu de nada aqui. Aquela ideia de que é preciso ter poder para limitar o poder. Todos os poderes têm que ser iguais e harmônicos. Aqui já está falando que o legislativo vai mandar mais do que o executivo. Já colocou o rei de escanteio. Forças militares sob o comando do Congresso. Legislativo. Quem que é o chefe supremo das Forças Armadas no Brasil? Poder Executivo, que é quem? Jair Messias Bolsonaro. Quem que é o chefe da Polícia Militar no Estado do Espírito Santo? Casa Grande. Quem que é o chefe da Guarda Municipal em Vitória? Pasolini. Sacou? Esses são os chefes do Executivo, que são os dominantes das forças, beleza? Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui seria o Congresso, o Legislativo. Além disso, o Congresso poderia aprovar alguma coisa
O rei poderia vetar tal coisa, mas o Congresso poderia suspender o veto. Como assim, Rod? Suspender o veto? Tem mais dúvidas aqui. Pior que tem uns montes, as pessoas confundem muito ideologia política com as medidas econômicas, é isso aí. Na real, as pessoas nem sabem diferenciar. Bruna, é fato. Quem fazia parte do Partido Brasileiro mesmo? Elite brasileira, latifundiários. Donos das plantations, do agronegócio. Saudação à mandioca, o Rodolfo lembrou da Dilma Rousseff. Professor, eles faziam isso para poder ficar na mão deles, já que queriam tripartição, ou já queriam a tripartição do poder. Não, Bruno, eles queriam mais para a mão deles. Nós vamos conseguir, só vai conseguir descer na próxima aula, que já vai bater o sinal agora. O que significa veto imperial suspensivo? Indissolubilidade do Congresso. São as partes que eu vou falar, Bruna. Pode crer? Que vai ser justamente na próxima aula, que não vai dar tempo de falar essas próximas coisas. O que é um veto imperial e o que é uma indissolubilidade. Eu volto aí na próxima aula para terminar essa ideia. Show de bola? Já que vai bater o nosso sinal agora. Valeu, Bruno? Tranquilo? Não, fica tranquilo. É porque é justamente as próximas coisas que eu vou dizer. Senhores, que bom que a aula não caiu e não travou. Beijo para vocês. Tenham uma boa noite. Quase boa noite, né? Falta meia hora para começar às 6 horas, mas já está bem escuro. Beijo para vocês, tchau. Até amanhã. Adiós, muchachos, companheiros e amigos.